Ministro, o senhor fala que é um homem que trabalha, luta contra a impunidade. Tinha um cidadão do escritório do crime no Rio de Janeiro. Esse cidadão, ele praticou crimes no Rio, e esse escritório do crime, todos os crimes que ele praticava, ele era elogiado pelo seu chefe, ou pelo filho do seu chefe. Foi elogiado por várias vezes. Ele praticou 3 homicídios. Ligado a ele, tinha um outro membro do escritório do crime que está sendo acusado de matar a Marielle. E esse homem, volto a dizer, da convivência do seu chefe, elogiado pelo filho do seu chefe. O filho do seu chefe, enquanto deputado estadual, fazia a rachadinha no seu gabinete, participando a mãe do Adriano, a irmã do Adriano. Isso tem um processo que tramita no Rio de Janeiro. Aí sim, há uma série de recursos para esse processo não prosseguir. E esse cidadão estava foragido. E ele praticava seus crimes no Rio e foi encontrado na Bahia. Eu pergunto, quando o senhor soltou uma lista no mês de janeiro sobre os procurados, os mais procurados no Brasil, por que o seu Adriano não constava da lista do Ministério da Justiça, já que ele cometia crimes e circulava no território nacional? Por qual razão esse cidadão não foi objeto da preocupação da Polícia Federal? Porque essa situação diz respeito à investigação de recursos que transitaram entre a conta do deputado Flávio Bolsonaro, da mãe do Adriano, da irmã do Adriano, e que esses recursos transitaram para a conta da esposa do presidente da República, Michele Bolsonaro. E o senhor, como um homem que se diz arauto do combate à impunidade, deixou de prestar atenção, inclusive, está rindo de uma maneira... diante de um assunto tão... Não, deputado, só para dizer que o sorriso foi por conta de que eu falei que ia fazer 4 e o ministro relacionou 5º. Eu preciso fazer essa ressalva de que não foi relacionado à fala de Vossa Excelência. Foi por culpa minha aqui na mesa. Mas se ele ficou contrariado com a minha fala e a ponto de perguntar ao presidente, eu volto a dizer, e ele sorridente se pronuncia assim diante de um fato gravíssimo. Por que o senhor Adriano não fez parte da lista de procurados, já que ele tem conhecimento, ou tinha conhecimento de todas essas operações relacionadas ao presidente da República e à sua família? Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada, né, poucos dias depois, pela polícia lá do estado da Bahia, e, lamentavelmente, né, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Enfim, né, uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. E haviam razões específicas ali para não realizar essa inclusão. Senhor Sérgio Moro, a sua fala só falou do tema criminal. Reservou 90% para falar do tema criminal, inclusive com exemplos. Mas a PEC aqui é uma PEC que, sob recursos, afeta outras áreas do direito. Por exemplo, o sonegador, como foi bem falado anteriormente. O sonegador, ele vai atrasando o pagamento de impostos e deixa de dar sua contribuição para a sociedade para a construção de políticas públicas, saúde, educação, segurança pública. O credor trabalhista. O credor trabalhista, ele também deixa de ter o seu crédito trabalhista, porque o patrão, normalmente, ele também atrasa o pagamento nos recursos judiciais. O lesado em ações de consumo. Por exemplo, planos de saúde, que acabam aumentando o plano de saúde acima da inflação, acima do que é permitido, e isso gera milhares de ações. O lesado pelos bancos. Então, senhor Sérgio Moro, o senhor esqueceu de uma parcela importante da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, o senhor usa o mesmo recurso de dizer o seguinte: bom, se não der para aprovar tudo isso, aprova no criminal. E aí o senhor usa um tema que diz o seguinte: no criminal, tem muita gente na justiça brasileira que vai atrasando, os advogados vão atrasando os recursos para não cumprir as sentenças. Mas se nós aprovarmos só no criminal, nós não poderíamos também favorecer o juiz criminal
que tenha objetivo de ser presidente da República, que prenda o seu adversário, se alia ao outro candidato para ser ministro, depois candidato à presidência da República, pode ser a mesma estratégia usada por futuros juízes criminais que possam usar essa estratégia se nós reduzirmos só a justiça criminal. E o senhor esqueceu dos pobres, que têm créditos trabalhistas, que compram planos de saúde, gastam fortuna com os planos de saúde, os sonegadores. Portanto, o senhor está deixando fora da PEC quando diz, se não der para ela cumprir ao todo, cumpra só na área criminal, o senhor está deixando os tubarões de fora. Eu pergunto ao senhor, nós aprovamos aqui o juiz de garantias. O senhor nos pediu numa reunião, vários aqui estavam na reunião, o senhor nos pediu para tirar, mas a Câmara entendeu que o juiz de garantias é muito importante para o Brasil. Bom, a Câmara votou. Em segundo lugar, o senhor foi no Senado. O Senado também votou o juiz de garantias. O senhor pediu veto. O seu presidente sancionou o juiz de garantias. E aí o senhor fez um trabalho para a suspensão do juiz de garantias no Supremo Tribunal Federal. O ministro Peluso veio outro dia aqui e disse: o juiz de garantias não diz respeito à organização do judiciário. O juiz de garantias diz respeito ao fortalecimento do princípio constitucional da imparcialidade do juiz, porque é apenas utilizar a estrutura atual cara do Poder Judiciário. Portanto, essa tese do respeito ao parlamento não é só retórica, porque, se fosse assim, teria respeitado o resultado da votação desse parlamento ao aprovar o juiz de garantias. E o senhor, claramente, inclusive, trombou com o seu presidente, porque o presidente sancionou e o senhor continuou a sua campanha pública, que é da maneira com que o senhor faz normalmente quando não ganha uma matéria. Quando o senhor não ganha uma matéria, o senhor atua fazendo pressão via imprensa ou via aqueles seus seguidores na rede social, que muitos trabalham, inclusive, com robôs.